Mas vamos lá. Inicialmente, presidente, eu gostaria de fazer uma rápida pincelada, até porque acabei de sair de uma entrevista na TV Gênesis, em que se abordou exatamente essa questão da reforma da Previdência, né? E, para aqueles que não lembram, esse tema é uma cantiga muito antiga, né? Quer dizer, todos os governos que passaram aí, eles falam que a reforma da Previdência é um imperativo. Nós, até agora, não temos conhecimento dos números confiáveis e reais. Ou seja, como é que você pode saber se é necessária uma reforma da Previdência se você não tem elementos para trabalhar? Mas nós temos dados que é possível a gente trabalhar. Por exemplo, nós sabemos que os sucessivos governos que reclamam uma reforma da Previdência, dizendo que é deficitária, foram incompetentes na gestão do recurso da Previdência. Então eu pergunto, eu acho que o primeiro passo para se discutir é saber se devemos deixar na mão dos governos a gestão desses recursos. Essa é a primeira coisa, porque é inconcebível, sob o aspecto atuarial, contábil ou de bom senso, que você receba, no mínimo, veja bem, estou falando no mínimo, 11% de tudo que ganha a classe trabalhadora ao longo de 40 anos e não consiga pagar o mesmo salário por, em média, 10 a 15 anos. Não mais do que isso. Porque hoje a vida do brasileiro normalmente se situa em 72 anos. Então, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é esta. Nós devemos deixar a gestão dos recursos para a Previdência nas mãos de quem já é reconhecidamente incompetente para gerir tais recursos? Acho que não. Primeira coisa. Segundo, cadê os números? Onde é que a gente vai ter a certeza de que há um déficit? Porque eu tenho ouvido aí diversos profissionais que trabalham nessa área dizendo que não há déficit. E aí, vamos ignorar, vamos fazer o vídeo de mercador, vamos ficar morto para isso? Não, nós temos que avaliar. Agora, mudando um pouco a questão, mas guardadas as devidas proporções, eu tive a oportunidade de receber no meu gabinete, creio que quase todos os parlamentares aqui o fizeram, o secretário de Saúde do Distrito Federal nos entregando um projeto que visa transformar o hospital de base num instituto. E o discurso, inclusive, é muito bonito, porque diz assim: nós queremos fazer com que funcione igual Sara Kubitschek. Fiquei muito feliz com a iniciativa do governo e com a visita do secretário. Eu tratei muito bem, lhe dei água, lhe dei café, né? E lhe emprestei meu ouvido para ouvi-lo. Agora, sem me aprofundar muito na análise do projeto, eu verifiquei algumas coisas. Primeiro, o governo quer mudar as coisas lá no hospital de base. Se quer mudar, é porque tem algo errado. Porque se tivesse todas as mil maravilhas, ele não iria querer mudar. Pelo contrário, iria permanecer. Já é um gesto até de grandeza, sabe? Poxa vida, o governo reconheceu, né, que tem alguma coisa errada. E aí, o governo, eu me atrevi, deputado Chico Vigilante, a dar uma olhadinha no projeto. E o projeto é interessante, é que me parece que de 9 cargos de direção, 8 é indicado pelo governo. E aí eu fiquei pensando assim, eu digo, mas se a gestão... E é um salário bom. E com salários bons, né? Fugindo, inclusive, da lei de responsabilidade fiscal. Mas eu fiquei pensando o seguinte, deputado Chico Vigilante, se tem algo errado e o governo quer mudar, como é que ele permanece com a gestão feita por eles mesmos, se os incompetentes são eles mesmos? Porque há 2 anos são eles que
descuidam da saúde pública do Distrito Federal. Esse é o primeiro ponto, né? Aí o segundo, aí é uma indagação. Nota-se que o governo vai despender bastante recurso para isso, para esse instituto. Eu pergunto, mas hoje a justificativa para o caos instalado não é exatamente a falta de recursos? Então tem algum dinheiro escondido nessa história. E cabe ao governador colocar essa coisa às claras. Mas tem algo que me preocupa mais ainda. E aí é uma coisa que ao longo dos meus 59 anos de vida, deputado Chico Vigilante, eu nunca tinha visto. Eu nunca vi um governador confessar um crime. E eu vi agora. O governador Rodrigo Hollenberg disse que esse projeto, inclusive, vai facilitar para ele driblar a lei de responsabilidade fiscal. Ué, que coisa é essa, meu Deus do céu? Quer dizer que o governador disse que vai driblar a lei de responsabilidade fiscal e os órgãos de controle, cadê? Porque ninguém foi atrás. Isso é de uma gravidade extrema. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal precisa se adaptar ao governador Rodrigo Hollenberg e não o contrário. Eu nunca vi um troço desse. Realmente, ele tem boa procedência, né? Lá de Sergipe, essa coisa toda. Agora, aqui entre nós, tem outras características também, por exemplo, é lerdo no pensar, é lerdo no fazer. Tem uma série de coisas. Não dá para dar um tratamento diferenciado para ele. Ele tem que também se submeter à lei de responsabilidade fiscal. Mas, infelizmente, parece que isso não incomoda a quem tem o dever de fiscalizar dele. Olha, nós estamos com essa saúde aí no cemitério, deputado Chico Vigilante, há 2 anos, e há 2 anos é em regime de emergência. E até agora, o que se fez? O que melhorou na saúde do Distrito Federal? Absolutamente nada. Então, este governador que insiste em atrapalhar o povo de Brasília, agora tenta atrapalhar mais ainda a vida dos outros. Eu estou vendo aqui, nós temos pessoas clamando pela segurança. Eu estou vendo aqui cantineiros, pessoas, deputado Chico, que ajudaram a escrever a história da educação dessa cidade, entendeu? Funcionando com aquelas suas cantinas lá no seu cantinho, e que inclusive, pelo menos na minha época, né, era o local assim que na hora do recreio, ao invés da merenda, a gente ficava namorando por ali e tal. Quer dizer, e de repente, o sujeito que está lá há 40, 50 anos e que ainda não tiveram a regularidade pela inércia dos governos, são ameaçados pelo governador atual. São ameaçados a ter que se retirar depois de 40 ou 50 anos construindo a história das escolas do Distrito Federal. Então são essas coisas que levam a reflexão. Será que não é hora de alguém dar férias para o governador, ele, sei lá, ir procurar um psiquiatra, alguma coisa assim? Eu acho que não dá mais. Presidente Wellington, esse rapaz está doido. Sinceramente, só pode ser, porque ele não vai satisfeito em não fazer absolutamente nada, ele agora se empenha em atrapalhar a vida de todo mundo. Ué, está ficando maluco? Eu espero, presidente, que essa casa possa mostrar nesse projeto maluco que ele tem de transformar o hospital de base em, acho que é instituto, sei lá o nome do apelido que ele está usando, né? Instituto, será? Eu espero que essa casa, mais uma vez, contribua dizendo a ele que esse projeto tem uma série de pecados. Veja bem, eu não estou nem analisando sobre o aspecto formal, técnico, jurídico, que pelos maus antecedentes deve ser péssimo também. Mas não estou analisando isso. Eu estou analisando o seguinte: primeiro, se tem dinheiro, por que só vai aparecer esse dinheiro na hora de transformar em instituto? Segundo, se está se mudando porque a gestão é ruim, por que a gestão vai continuar com eles? Então, presidente,
Quando isso for colocado em pauta, que me parece que nem está colocado ainda, né, presidente Germano? Eu acho que a gente tem, deputado Vazio pedindo a palavra, eu acho que a gente tem que dar uma avaliada, mas antes disso eu quero deixar aqui uma questão de ordem, que antes de se colocar em pauta o projeto de transformação do Hospital de Base em Instituto, que se coloque em pauta o projeto dos super salários que o governador paga lá no DDE.